Chegou o horário, 7h10 da manhã. Tá aberta aí nossa aula remota. Agora sim, agora bateu o sinal, hein? Vamos lá, então. Seguinte, ontem nós vamos continuar o nosso bate-papo, o nosso debatezinho aqui, com base, lógico, na leitura, no que nós já fizemos. Então, vamos lá. É o seguinte, o tio vai até esperar um pouquinho, porque o tio lá vai encaminhar lá o link. Vai chegar mais alunos, porque só mandei para o grupo, né? O tio Léo vai mandar, eu acho que direcionar para vocês. Ele mandou mensagem aqui. Então, pessoal que tá chegando agora, vão vindo, podem vir, tá? A gente vai esperar um pouquinho, porque o tio Léo mandou mensagem aqui. Deixa eu só abrir a tela aqui de novo. Esperar só um minutinho. Vou dar um minutinho pra gente já iniciar o nosso debate. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá, a gente vai iniciar devagarzinho, vai esperar que o pessoal chegue. Então, enquanto isso, vocês vão marcando. Seguinte, eu tenho na página 13 explicando como que era essa Inglaterra antes da colonização, depois no período de colonização e como vai prosseguir aqui. Então, nós vamos falar da independência dos Estados Unidos? Não! Então, nós vamos falar o quê? Nós vamos falar de que forma que a Inglaterra ela vai cuidar, administrar e empenhar campanha aí nessa região que ela passou a colonizar. É uma região lá da América do Norte, dividida. No Brasil, a gente chama muito de capitanias hereditárias. Nós vamos até chamar daqui a pouco. Nós vamos falar mais do Brasil. Nós vamos falar dos Estados Unidos, das 13 colônias. Nós vamos entender então, ó. E já podem grifar comigo. Quem tiver uma caneta ou um marca-texto, por favor. Peraí, Então, Thiago, você vai pegar na marca-texto. agiliza aí, ó. O tio vai falar aqui pra Bom vocês. dia, Thiago. Bom dia, bom dia. Pessoal, ó. A expansão marítima e a colonização inglesa, em comparação com a ibérica, aconteceram de maneira tardia. Grifem até aqui. Bom dia, pessoal que tá chegando agora, ó. Bom dia, Thiago. Bom dia. O tio acabou de iniciar, tá? Tô esperando vocês chegarem mesmo. O tio Léo mandou mensagem aqui. Pode deixar que o tio não tá atropelando nada. Então vamos grifar, tá? Já pegue uma caneta e um marca-texto pra gente grifar aqui as partes da leitura importante. Pra gente realizar um apontamento bacana. Então eu vou marcar a parte do livro e vou escolher um aluno para explicar o que eu marquei. Então a primeira parte é a primeira linha aqui da página 13. Pessoal, quem tá chegando agora, tá? Página 13. Colonização inglesa na América. Então vamos grifar aqui, ó. A expansão marítima e a colonização... Ei, Gabriel, diga. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Página 13, tá? Do livro 3. A gente tá grifando aqui, ó. A expansão marítima e a colonização inglesa, em comparação com a ibérica, aconteceram de maneira tardia. Aí você vai grifar aqui depois, ó. Você vai dar um pulo ali, ó. Uai, Thiago, por que tá pulando esse tanto de atividade? É pra fazer depois? Nós estamos grifando aqui. Hoje é sobre a colonização inglesa. Ah, tá, tô ligado. Aí você vai voltar a grifar aqui, ó. Um externo, a Guerra dos 100 Anos. E depois você vai grifar ali na frente. A Guerra das Duas Casas. Entre as famílias Lacaste e York. Ah, é duas rosas, né? Duas casas, não. Duas, ó, perdão. O tio tá ainda sonolento. Então vamos lá. A Casa das Duas Rosas. É casas, é que o tio tá lá no Game of Thrones, né? Então nós estamos falando aqui a Casa das Duas Rosas e a Guerra dos 100 Anos. Então você vai grifar essa parte. Nada, Thiago. Guerra, não? Das casas das duas rosas, não? Danilo, você entendeu aqui, ó. É a Guerra das Duas Rosas e a Guerra dos 100 Anos. Essas duas que é para grifar. Ok? Agora vamos lá. Lembrando, então. Agora que vocês já marcaram o primeiro parágrafo, vamos lá. Pelo que vocês grifaram, pelo que eu grifei aqui também, nós estamos falando que a expansão marítima e a colonização inglesa, ela acontece depois da ibérica. Vou perguntar para você, Danilo, que está conversando com o tio aqui. Dessa ibérica, quem é que está se referindo? Quem é que está se comparando com a ibérica? Quais são os estados nacionais modernos que eu posso dizer que são da Península Ibérica, Danilo?
em comparação com a ibérica. Que ibérica é essa? Me ajuda. Espera aí, tia. Que o texto está falando em comparação com a ibérica. Que ibérica é essa? A Guerra dos 100 Anos? Maikson. Em comparação com a ibérica. Que ibérica é essa? Maikson. Vamos lá, vou abrir, hein? Maria Eduarda, me ajuda. Península Ibérica. Tá comparando... Península Ibérica, tio. Isso. Tá comparando com quais estados nacionais modernos? Eu acho que é a Espanha e Portugal. Show! É isso aí. Puxa uma seta pra cima e coloca aí, hein? Espanha e Portugal. As perguntas vão ser isso, tá? Vão ser umas perguntinhas lisas aí, ó. Portugal. Ok. Espanha e Portugal é a nossa Península Ibérica. É a nossa região aí, ó. Então quer dizer que a expansão marítima e a colonização inglesa, ela acontece depois da colonização espanhola e portuguesa. Aconteceram de forma tardia na Inglaterra, porque ela estava envolvida em dois conflitos. Um fora da Inglaterra, com outro país, com outro estado moderno, e um dentro da Inglaterra, que era uma guerra civil. Nessa guerra aqui dos 100 anos, Danilo, que você que comentou aí, quem é que saiu vitorioso? Quem saiu derrotado, melhor? Dessa guerra dos 100 anos? Danilo? Oi, pera aí, eu tô achando aqui. Vou jogar pro Guilherme, vou abrir pro Guilherme também. Guilherme, tá, o texto tá tudo no livro, hein, pessoal? Lembrando que vocês tiveram tempo para ler. Nessa guerra externa, que a guerra estava envolvida aí com a França, quem é que saiu vitorioso? A Inglaterra ou a França? Tá no livro, hein? No segundo parágrafo. Inglaterra? Posso responder? Guilherme. Não. Da próxima vez vai perder ponto. Quem responder pelo colega é Guilherme. Ok, Guilherme, passou. Vai lá, César, fala você. Escreve aí na mensagem pro tio. Enquanto isso, ó, seguinte. Vai responder, César? Pode responder? Pode responder? É que o César tá mandando a mensagem. O César manda mensagem. Deixa eu esperar ele só responder. Vai lá, César. Pra não atrasar muito. Vai, Gabriel, fala. Não foi a Inglaterra, foi o outro país que eu esqueci. Vou te perguntar de novo, César, já. Exatamente, tá aqui, ó. A Inglaterra Você foi tinha derrotada. Ô, Thiago. A Inglaterra foi derrotada, mas eu esqueci o nome do outro que se faz. Contra quem? Quem é que derrotou a Inglaterra? França. França, gente. Tem dois França. aqui, ó. Olha o segundo parágrafo. Então já grifa comigo, ó. A Inglaterra foi derrotada no conflito externo. O conflito externo é qual? A Guerra dos 100 Anos. Tá? Então ela foi derrotada nesse conflito. Ok. Grifa aí, tá? Aí depois você vai grifar ali. Abalou as finanças do reino. Na segunda linha. Abalou as finanças do reino. E na frente você pode marcar até com marca-texto ou com a caneta, porque essa parte é muito importante, ó. A Guerra das Duas Rosas terminou quando Henrique Tutor derrotou Ricardo III na Batalha de Bosworth. Você pode gripar até Ricardo III, já tá show. Não precisa colocar o nome da batalha, não. Aí depois vocês voltam a gripar aqui na frente, ó. Henrique VIII unificou as duas alas da nobreza. Ok? Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Ótimo. Ótimo. Enquanto eu falo, eu vou jogar aqui, ó. Pra vocês acompanharem.
Sim, Duda. Uma pergunta, qual a diferença de dinastia para império? Tem alguma diferença? A dinastia, por exemplo, igual meu sobrenome, Rigotti. Aí eu governei o Brasil. Aí meu filho vem e governa. Depois meu outro filho é a dinastia, é o mesmo sobrenome. Talvez o primo, mas tem que ser da família. Tio, mas tem que ser o Rigotti. Então é a Sobrinho. dinastia Tudor, do mesmo sobrenome, da família Tudor. Ok? Entendi. Olha lá, ó. Deixa eu estar mostrando para vocês aí na tela, ó. Vamos lá para o próximo parágrafo, então. Pergunta. Sim, Pergunta sua. vamos lá. Levanta a mão para o tio saber quem é que tá perguntando, hein? Ô, Thiago, Oi. não tô conseguindo ver sua tela, tá só aparecendo aqui a tela do Cé. Joga pro lado. Você tem que jogar se você estiver no celular, joga pro lado. Vai aparecer a voz do tio. Vamos lá, então, ó. Aqui, então, no segundo parágrafo, tá falando dessa guerra interna. Guerra interna, hein? Guerra externa, nós já falamos que é da Guerra dos 100 Anos. Essa guerra interna, eu tive em conflito. Sobre a guerra interna, vou pedir pro Kelvin. Kelvin, como é que terminou a Guerra das Duas Rosas? Quem saiu vitorioso? Quem se tornou rei na Guerra das Duas Rosas? Não é das duas casas, não, tá, Maria Eduarda? Já pode falar? Já. Cadê Kelvin? Me ajuda. Fala de novo a pergunta, fala de novo. É o Kelvin agora. Kelvin, é sobre a Guerra das Duas Rosas. Como é que terminou? Quem venceu? E quem foi coroado rei absolutista aí? Eu sei, Thiago. Já vou abrir, calma, deixa eu dar o tempo pro Kelvin. Kelvin, tá com problema no microfone? Se tiver com problema no microfone, manda mensagem ali, ó, no chat do Zoom. Vai lá, João, fala pro tio. Olha, a Guerra das Duas Rosas terminou quando Henrique Tudor derrotou Ricardo III na Batalha de Boston. O novo rei assumiu o poder como Henrique VIII e unificou as duas alas da nobreza. Você tá lendo, você tem que tentar falar com as suas palavras, hein? Então, Eu o que sabia, né, Thiago? Você perguntou pra mim. Presta atenção. Então, essa guerra que é uma guerra civil, Tio, quer dizer que é dentro do território da Inglaterra, era ingleses contra ingleses. Na guerra externa, era ingleses contra franceses. Então, a diferença dessas duas guerras aqui é que dentro da Inglaterra, ela estava em guerra civil. Qual lado que ganhou? Da família do Henrique Tudor. Que ao invés de aumentar essa rivalidade, essa polarização entre um lado e outro, ele fez o quê? Ele segregou ou ele unificou. Então ele trouxe paz para dentro do reino. E com a paz dentro do reino, o que ele conseguiu? Só olhar aqui no próximo parágrafo, ó. Com a organização da economia no século XVII, o Estado inglês, em aliança com a burguesia, investiu o quê? Nas grandes navegações. Então, primeira etapa, o que aconteceu? O Henrique, ou a dinastia Tudor, foi obrigada a... Ou eu gasto na guerra. Você percebeu que enquanto que a Inglaterra estava envolvida em guerra, ela não tinha dinheiro. A Espanha estava em conflito? Não. Portugal estava em conflito? Também não. Então, por isso que eles se lançaram primeiro. Então, a guerra é bom, a guerra é isso. Nós percebemos o quanto que as duas guerras, tanto externa como interna, atrasaram a Inglaterra. Não tinha dinheiro antes, como é que ela ia lá para a América? Agora sim. Organizou? Unificou esse território? Tem paz na terra? Mas eu quero que vocês percebam, tá? Uma coisa. A Guerra das Duas Rosas, a disputa aqui, a Guerra das Duas Rosas, quanto à Guerra dos 100 Anos, elas não ocorreram no século XVII. Por exemplo, vou perguntar aqui para Igor. Igor,
a Guerra dos 100 Anos, elas aconteceram entre quais séculos? Dos 100 anos aconteceu Isso. entre o século XIV e XV. Ótimo. Então eu tenho entre o século XIV e o século XV. Essa é a Guerra dos 100 Anos. Anota lá em cima, Guerra dos 100 Anos. Olha o século, hein? Depois a disputa interna dentro da Inglaterra, ela aconteceu no final de qual século? Aconteceu no final do século XV. No Aconteceu século XV. 2 anos depois da Guerra dos 100 Anos, começou Ótimo. das Duas Rosas. Perfeito. E a nossa colonização espanhola e portuguesa, ela acontece no século, vou jogar para vocês, no século XVI, certo? Quando, Igor, aconteceu a colonização inglesa? Em qual século? Inglesa? A colonização inglesa na América aconteceu em qual século? Deve ter acontecido bem depois. Mas está falando aí no nosso terceiro parágrafo. Ah, então no século 17? 17. Então, parece que nós estamos falando da guerra externa, guerra interna, como se fosse rápido, né? Mas não. Ó, Durou muito. começou no século XIV, século XV. O século XVI, a Inglaterra ainda estava organizando as contas. Só no século XVII que ocorre. Porque no século XVI, pessoal, acredito que nós estudamos no começo do ano, a Inglaterra... Ah, não, isso aí é mais lá no oitavo também que a gente vai ver. Mas no século XVII, no século XVI, a Inglaterra ainda vai passar por revoluções. Revolução Puritana, Revolução Gloriosa. Então a Inglaterra vai passar por vários... Essas duas que nós falamos são guerras mesmo. Mas vai ter dentro da Inglaterra outras revoluções acontecendo. Então, lá na Inglaterra só vai ter paz, só vai ter... vai cessar, vai dar uma calma aí, só no século XVII. Quando a burguesia com o rei estiverem alinhados. Ok. Vamos lá para baixo. As regiões tropicais do continente americano, com potencial agrícola e onde se concentravam minas de ouros e prata, já haviam sido encontradas por outros países. Sobre a pergunta do final da página 13. Então, eu quero que vocês me expliquem. A Inglaterra ela não encontrava regiões boas para encontrar ouro nem prata. Assim como os espanhóis. Os espanhóis encontraram logo, né? Os portugueses vão demorar um pouco também, mas só que os portugueses vão produzir cana-de-açúcar, vão extrair pau-brasil. Então, de acordo com o final da página 13, eu olhando para a imagem aqui do Francis Drake, qual foi uma das alternativas inglesas para conseguir dinheiro nesse período de colonização? Vou chamar para responder essa pergunta Felipe Calesani. Depois, qualquer um dos dois Filipes. Vamos lá, vou deixar para vocês. Professor, posso falar? Responde aí o Felipe. Calesani, Eles primeiro. investiram em piratas. Fala mais, Felipe. É porque, como eles não tinham, eles não achavam nada para plantar e nada para eles não vendiam, eles investiam em piratas, para os piratas irem roubar os navios de outros países, como os navios de Portugal e espanhóis, roubavam e traziam ouro. Perfeito. E agora Esse daí que eu ia falar. então vou jogar para você, Felipe. Felipe, o Oceano Atlântico, que era o local que fazia a travessia aí, né, desses navios. Ele ficou conhecido por qual nome, Felipe Calesani? Qual era o nome que ficou conhecido ali? Ele ficou conhecido como? Ele se tornou o que ali? Nada. Felipe Calesani. Quem responder por ele perde ponto. Tá aqui no texto, Tiago? Tá onde o Felipe Santos deu a resposta. Pode Felipe responder? Calesani, calma. Não, Felipe Calesani. Corsários, é isso daí? Corsários? O corsário eram os piratas. Os corsários eram piratas que trabalhavam para a Inglaterra. Não é esse o nome. Fala, Kelvin. Fala, tio. Kelvin digitou? Digitou. Lago de Corsários. Lago de Corsários, Felipe.
Tá na leitura, tá? Que o senhor fez e era para ter grifado. Então, quer dizer que virou um lago. primeira linha do E na último primeira parágrafo. linha Gritou, Thiago. Gritou, fui burrão. Nem vi aqui. do último Lago de parágrafo. Corsários. Vamos lá, vamos continuar. Que promoviam saques a mando de seus governantes. Quer dizer, olha esses ingleses, que espertinho, né? Não tá conseguindo arrancar ouro, o que é que eles fazem? Bora roubar os espanhóis. Se você não tem se você não faz, tu rouba. Tu rouba. Que E é presta- roubo contra roubo. Eles tiram daqui da América, levam. Agora, aí pessoal, quando vocês assistirem Piratas do E os Caribe, ingleses tiram dele. exata, não é? É um tirando do outro. E agora, pessoal, quando vocês assistirem Piratas do Caribe, vou ligar lá, vou pegar, vou assistir lá com a minha família, Piratas do Caribe. Aquele Piratas do Caribe, então, estão mostrando que século? O século XIII? O século X? Ou o Eu século chuto o século XVI, XIV. XVII? 17. O Thiago, acho que é 16, 17. 17. 16, 17. Tá? Então, quando a gente assiste Pirata do Caribe, a gente sabe que eles estão tratando essa época. Eu vejo até Campeão, hoje. fala rápido, hein? Página 14. Vamos lá para a página 14. Seguinte, Acabou a falando, Inglaterra, presta atenção para a pergunta, hein? Presta atenção que depois eu vou falar o nome. A Inglaterra, além de criar nesse Oceano Atlântico esse lago de corsários, essas batalhas, esses roubos, a chamada navios fantasmas, ali no Triângulo da Bermuda, que é bem próximos a essa região. Então quer dizer que era um lago de corsários, muitas batalhas, muito saque, muito roubo. Piratas são ladrões, ladrões de altos mares. A Inglaterra, ela, além de colonizar essas 13 colônias, ela colonizou outras regiões também ali próximo. Posso falar? Fala, Gabriel, é você mesmo. Quais foram essas outras regiões, além das 13 colônias, que a Inglaterra colonizou? América do Norte, no Caribe, na América Central e do Sul. Sim, Tem mas- mais? Claro. Posso falar, Thiago? Calma lá, deixa Tem. o Gabriel terminar. Estados Unidos, Estados Unidos são E as do 13 Canadá. colônias. Canadá. Canadá? Da Aqui onde? tá escrito o nome. Ah, sim. Então você sabe Tá saber. escrito ali Ah, das ilhas de A parte dos Estados Unidos e parte do Canadá. Não é o Ilha de Canadá e os Estados Unidos, não. Jamaica, Bermudas, Trindade e Tobago. Trinidad e Tobago e os territórios de Belize e Guiana Inglesa. Então quer dizer que a Inglaterra, hoje, se eu falar lá na Jamaica, é um país de primeiro mundo? É, não. É uma potência mundial igual aos Estados Unidos, a Jamaica? Não. Mas eles falam inglês. Tem muita gente que fala assim, se o Brasil fosse colonizado pelos ingleses, seria muito melhor. Aí eu vou perguntar a vocês, Trinidad e Tobago foram colonizados pelos ingleses, eles falam inglês. É um país de primeiro mundo? É uma potência mundial? Não. Ô, Então Thiago, quer dizer que essa colonização não influencia em nada. Thiago, Sim. um pouco eu acho que influencia, mas não, eu acho que influencia a colonização portuguesa. Por quê? Porque o Brasil, estudos já comprovaram que ele seria um país, o melhor país do mundo se não tivesse a corrupção. E a corrupção é algo que já Exatamente. vem de muito tempo, desde a época dos portugueses, que eles vinham para explorar as riquezas do Brasil e levar para Portugal. Mas esse desenvolvimento que vai ocorrer nos Estados Unidos, esse grande desenvolvimento, lógico que desde o começo acaba vindo também muitas pessoas letradas. Por exemplo, o que ocorreu na Inglaterra influenciou, ajudou os Estados Unidos. Primeiro, que eles só vão vir colonizar quase 200 anos depois. Você viu que só no século XVII. Se o Brasil também tivesse deixado ali e voltasse 200 anos depois, ia ser um outro Brasil. Iria desenvolver de outro jeito. Só que tanto no Brasil como na Espanha, você vai ver que muito desse ouro ficava na América? Não. Ia para a Europa. E os ingleses espertinhos já estavam roubando ali. E, além disso, o que, que eu tinha? A questão de ficar meio abandonado, as 13 colônias. Abandonado, eu digo, a Inglaterra não estava cobrando imposto. Não estava tanto ali mandando fiscais fiscalizando. E outra,
Vai ser até a próxima pergunta que eu vou fazer para vocês. Vai ter um conflito lá na Inglaterra, ainda a pergunta da página 14, do final dela. Eu tenho um conflito na Inglaterra que vai fazer muitos habitantes virem para a América. Pessoas não desejadas que fiquem na Inglaterra. Porque a Inglaterra, o Henrique VIII, ele implantou uma nova religião lá, na Inglaterra. Eu vou perguntar para vocês, qual era essa religião oficial na Inglaterra que fez com que outros, por exemplo, os protestantes, os puritanos, largassem e voltassem e vinham para a América? Qual era essa religião oficial inglesa? Fala, Murilo. Anglicanismo. Anglicanismo, na verdade. Todo mundo já respondeu isso aí. Anglicanismo. E presta atenção, ó. Tá no Nossa, tio, eu vi você falando ali, eu já procurei a resposta. A religião oficial da Inglaterra é o anglicanismo. Os fiéis de outras igrejas cristãs eram perseguidos e impedidos de praticar sua fé. Famílias inteiras que se viam nessa situação optaram por se mudar para a América, iniciar a colonização. Aqui, Duda, acaba respondendo um pouco. Então, essas pessoas que vinham, não eram pessoas com formação, com estudo e com conhecimento. E eles acabam, quando vêm na América em si, eles acabam colocando em prática esse conhecimento. Então, nós vamos ter logo no início a preocupação de quê? De criar universidades, escolas, a ideia de educar. Então, pode ser qualquer que diga que não é importante a educação, pode saber, aquela nação será atrasada. Uhum. Não tem outra explicação. Ah, mas ela vai crescer. Pode ter o dinheiro que for, mas vai ser uma nação ignorante. E nação ignorante não consegue se manter. Tio, então, pensa aí. Fala, Gustavo. A Inglaterra, as pessoas da Inglaterra se preocuparam com a escolaridade, com as escolas. A África se preocupava com a escolaridade. Agora, quando Portugal veio aqui, não ligou para nada, só queria pegar tudo daqui. Já pensou nisso? E além, fazia o que com os indígenas? Catequizavam os indígenas. Escravizavam, catequizavam. Catequizar, pessoal, é a mesma coisa que eu chegar para vocês aqui e obrigar vocês a ir lá no terreiro dançar para os deuses africanos. Mesmo vocês iam gostar que eu fizesse isso? Não, e eu não ia fazer, não. Exatamente. Imagina se você fosse obrigado a fazer isso. Senão você morria. Ia ser algo muito ruim. E foi isso que aconteceu. Não aconteceu com os europeus. Foi ao contrário. Foi os portugueses que obrigaram os indígenas a se converter. Ainda dizia que porque eles não acreditavam no cristianismo, eles eram demoníacos, eram possuídos. E eles usavam esse argumento, sabe para quê? Para escravizar. Tá amarrado, Thiago. E essa pergunta vai ser uma pergunta ali na frente do Destino Manifesto. Então vamos lá, pessoal. Na página 15, ali em cima eu tenho a seguinte pergunta, ó. Com a intenção dos ingleses era viver na América diferentemente de portugueses e espanhóis, que almejavam apenas levar as riquezas para a Europa. Desde o início, a colonização inglesa buscou desenvolver uma infraestrutura que envolvia a construção de casas, enfermarias, oficinas e demais edificações necessárias para a vida em comunidade. Viu, tio? Aí sim. Tá vendo? Então, na administração, em vez de enviarem funcionário para administrar suas posses na América, como havia feito nos ibéricos, que eram os portugueses e espanhóis, né? Os ingleses fizeram o quê? Se organizaram governos locais, escolhendo os representantes para as assembleias. Então, na Espanha, lembra dos chapetones? Quer dizer que na Espanha, o que acontecia? Era a população que escolhia ou eram os representantes lá da Espanha que vinham governar? Eu acho que é o representante da Espanha. Representante da Espanha, exatamente. Quer dizer que aqui na América, olha só, por que a Inglaterra não manda? Vou perguntar para a Duda. Duda, por que a Inglaterra não... A Duda, hein? E a pergunta vai ser um pouco difícil, vamos ver. Por que a Inglaterra ela não mandava, por exemplo, fiscais,
não mandava guardas para ficar vigiando, cobrando esses colonos? Peraí, tipo, eu tô pensando agora. O tio já deu essa resposta no começo da aula. Por que que ela não falava, quer saber? Eu não estou fazendo nada, eu vou lá fiscalizar. Ou ela estava fazendo, ou estava acontecendo algo na Inglaterra? O tio até falou, na hora que falou do século XVII. Ó, nós vamos ter o século XVI, que vai ter o que lá dentro? As duas... Tiago, não sei essa daí. Quem sabe, pessoal? Pergunta difícil. Representantes. Revoluções. Revoluções! Show! A Inglaterra está passando por revoluções. Então quer dizer que ela está também com conflito, professor? Quer dizer que ela está passando por turbulência? Sim. Até o rei inglês, pessoal, vai ser morto. O rei inglês será morto. Nossa. A população vai pegar o rei inglês e vai matar. Vai cortar a cabeça, vai decapitar. Como então que a Inglaterra vai ter tempo de vir fiscalizar? Não vai. Aí vai ser mais fácil, né? Vai ficar melhor. Ok. Agora a pergunta, pessoal, eu quero que vocês percebam comigo aqui, ó. Esse interpretando o documento, eu tenho um material de apoio que ele vai estar no final da página aí de história. Olha a imagem. No final da página, Thiago. Do capítulo, aí no final do livro de história. Aqui o meu, ó. Material de apoio. Esse quadro aqui, ó. Cadê? Eu Tem tenho um quadro. Tem um monte de pessoa. Isso. Aqui, ó. Capítulo 9, interpretando o documento, página 15. Aqui, ó. Tem um cara rezando? Ele tá orando. Ele tá sozinho orando. Ele não tá obrigando ninguém a orar. Ele tá orando por conta própria. E é um capítulo, né, ó. De que é um capítulo desse? Parece um capítulo de ação de graça, que até hoje é celebrado nos Estados Unidos. Então, de acordo com esse material de apoio que todos analisaram, eu vou escolher o nosso... Mais uma vez, vou dar uma chance para você, hein, meu amigo. Mikeson. Mikeson e César Sanches. Oi, Thiago. Aquela hora eu fui pegar uma carteira, eu não escutei, não. Eu tenho 5 perguntas aqui nessa Interpretando Documentos. De acordo com os seus estudos sobre a colonização inglesa na América, qual é a alternativa correta? A, B, C, D ou E? César e Mikeson, primeiro joga na tela. A, B, C, D ou E? Peraí, deixa eu ler aqui. Ok, César. Computado seu voto. Mike, sua vez. Peraí, tô lendo aqui. Dá pra mudar, hein, César? Vamos, Mikeson. Eu vou na D. Na D. Pessoal, qual que é a resposta certa que vocês marcaram aqui? Tiago, eu coloquei a B. Quem botou A? Eu coloquei A, Thiago. Tem certeza, Danilo? Quem botou A, pessoal? Quem botou aí? Thiago, vou chutar B. Eu não chutou. Então vamos lá. O tio vai ler a resposta, hein? Acho que é a B também. Sois tambores. Pessoal, a resposta certa é essa daqui, ó. Os colonos, eles estavam o quê? Eles procuravam manter a cultura europeia e não integravam seus habitantes aos dos indígenas. É bem parecido o que ocorreu, né? Então, nós vamos ter eles lá e os indígenas lá. Daqui a pouco, no Destino Manifesto, vocês vão ver esses colonos saindo do litoral e entrando na parte oeste. Eles marchando, atravessando as montanhas. E eles vão encontrar povos diferentes. Tem 3 nomes aqui no Destino Manifesto que falam o nome desses povos. Guilherme, Gabriel, Felipe Calesani e Mikeson. Eu quero que vocês... Aquele que falar primeiro ganha. O nome dos 3 povos que os ingleses vão encontrar nesse Destino Manifesto, marchando para o oeste. Ai, meu Deus do céu. Como... Fala de novo a pergunta.
o nome dos povos indígenas que eles vão encontrar nessa aventura, porque os ingleses, eles vão sair do litoral e vão marchar para dentro das montanhas dos Estados Unidos. 3 povos indígenas. Vamos lá, pessoal, rapidinho pra gente fechar a aula. Vai acabar agora, hein? Apaches, o primeiro. O segundo, pessoal, todos juntos. Siouxes. Boa, Felipe. Próximo. Cheyennes. Show de bola, pessoal. Então, nós encerramos aqui hoje. Depois a gente volta sobre as perguntas. Faça essas perguntas da página 17. Tá ok? Seguinte, vocês vão fazer um apontamento dessa leitura e vão me enviar para o e-mail até sexta-feira. Não esqueçam. Ok? Do capítulo 9. Só sobre os ingleses ou só do capítulo 9 geral? Do capítulo 9 em geral. Mandar até sexta-feira. Pode mandar para o WhatsApp ou por e-mail. Vale ponto. Thiago, Oi. a gente não pode escolher não se a gente faz só do inglês, se a gente faz só Dos dois. Tchau, pessoal. Até... Tchau. Semana que vem tem aula de Não, Thiago. educação financeira, pessoal. Segunda-feira, 7h10 da manhã, tá? Você tá me zoando, Thiago. Só você. Tchau, pessoal. Te amo. Tchau. Tchau. Thiago. Tchau.